vamos ter um convidado especial, inclusive, quero compartilhar com você que nos acompanha, porque mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo, mais de 5.500 municípios aqui no nosso país. A gente vai chamar o Clever Vasconcelos, sempre com a gente, colaborando aqui na Jovem Pan News. Clever, um grande professor, especialista em direito eleitoral e também um dos mais respeitados, inclusive, especialistas nessa área. Clever, muito obrigado mais uma vez por colaborar com a gente nessa cobertura especial. Acho que tem vários assuntos para a gente tratar na abertura dessa jornada especial, mas eu queria que nós trouxéssemos um assunto que ganhou as páginas dos portais de notícias nos últimos dias, que é a situação que envolve um candidato aqui em São Paulo. Muitas pessoas se questionando sobre um laudo que foi apresentado na sexta-feira, depois atestada a falsidade por uma perícia que foi feita pela Polícia Civil de São Paulo. E claro que essa análise que a gente vai fazer tem o objetivo de cumprir o nosso compromisso jornalístico e trazer à tona as informações, os dados técnicos baseados na nossa legislação. Enfim, eu queria que você pegasse esse caso, que eu acho que suscita muitas dúvidas, principalmente para as pessoas que não são de São Paulo, sobre o que pode acontecer com esse candidato a partir de agora. É aguardado, certamente, desdobramentos na esfera criminal e também na justiça eleitoral. Mais ou menos por aí, o que pode acontecer? Daniel, obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui na sua presença e dos seus telespectadores. A questão é a seguinte: o processo eleitoral ele é um processo conjugado. Eu falo democracia conjugada. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós temos as eleições. O eleitor vai escolher os seus candidatos. Mas a Justiça Eleitoral também participa disso? Também. E por isso que é conjugado. Verificando a hipótese de eventual abuso do poder econômico que talvez desvirtue o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral tem legitimidade, se provocada, de propiciar a reanálise da viabilidade jurídica de determinados candidatos, verificando se, durante a campanha eleitoral, eventual oferta de documento, eventual abuso econômico na campanha, pode ter contaminado o que nós chamamos de princípio da paridade de armas, ou seja, o princípio da igualdade. Então, certamente, após as eleições, a Justiça Eleitoral deve avaliar se essa oferta desse documento, se a postagem desse documento teve uma situação de relevância a ponto de contaminar esse princípio da paridade de armas. Hoje não é o julgamento da Justiça Eleitoral, hoje é o julgamento popular. Mas se a Justiça Eleitoral verificar de fato que houve o abuso, que houve algo que contaminou a livre concorrência eleitoral, aí sim, ela pode determinar que sejam realizadas novas eleições, as denominadas eleições suplementares. Isso é muito comum, viu, Daniel? A Justiça Eleitoral determinar pelo reconhecimento desse fato. Por isso que eu digo que o processo eleitoral democrático ele é conjugado. Tem a vontade popular, mas desde que todo esse processo respeite a norma, e aí é o papel da Justiça Eleitoral. Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC. Agora, de que maneira, professor, a depender da decisão da Justiça Eleitoral, caso, naturalmente, esse candidato saia vitorioso nesse pleito, primeiro e segundo turno, isso iria impactar na decisão tomada pelo público? Você mencionou a possibilidade de novas eleições. Caso esse cenário se confirme, quem comandaria a prefeitura, caso esse processo extrapole para o próximo ano? Haveria, então, um prefeito tampão, um prefeito interino? Quem seria essa figura? Haveria necessidade de acionar, inclusive, a Câmara Municipal de São Paulo, da atual legislatura ou da próxima? Vamos lá. Como é que ocorre quando há eleição suplementar e a Justiça Eleitoral anula uma eleição? O processo corre normalmente eleitoral. Por exemplo, suponha que na cidade exista o segundo turno. Faz o segundo turno, irá acontecer um vencedor do segundo turno
ele será diplomado, ele ou ela serão diplomados, tomarão posse, e quando a decisão chegar eventualmente ao Tribunal Superior Eleitoral, a última instância da Justiça Eleitoral, aí sim o Tribunal Superior Eleitoral determinaria a cassação do mandato do candidato ou da candidata. Então, quem ficaria, respondendo a sua pergunta, Daniel, provisoriamente no exercício do mandato? Eu respondo, quem ganhou a eleição. Aquela pessoa que ganhou a eleição, ele vai exercer o mandato. E isso é natural. A lei eleitoral, ela permite que o processo eleitoral corra até o fim e só quando o Tribunal Superior Eleitoral determinar a cassação, e aí sim nós realizamos uma eleição suplementar, afastando o eventual prefeito, a eventual prefeita, e naquele intervalo, aí ficaria o presidente da Câmara Municipal no exercício do prefeito, porque em ação de investigação judicial eleitoral, quando há cassação do prefeito, existe a cassação automática do vice também, né? Mas, enquanto isso, o prefeito, a prefeita fica no mandato. Havendo cassação, como eu disse para vocês, cassa o mandato da chapa, assume o presidente da Câmara Municipal, e, enquanto isso, a Justiça Eleitoral faz a eleição suplementar. Agora, Clever, há pouco eu conversei com o Cristiano Vilela, que você bem conhece. Nós tratávamos sobre as muitas alterações que são feitas na legislação eleitoral decorrente de mudanças, muitas vezes na postura do eleitor, na dinâmica das campanhas, na rapidez com que as plataformas digitais acabam criando mecanismos que podem prejudicar ou não o processo eleitoral. Queria que você discorresse sobre a experiência que a gente carrega desse processo eleitoral, se você vislumbra alterações a médio prazo na justiça eleitoral, na legislação eleitoral, em razão dessas experiências em que nos deparamos nessas eleições. Daniel, há instantes atrás você havia comentado que a alteração legislativa eleitoral é dinâmica. O processo eleitoral se altera a cada 2 anos, a cada 4 anos. E você acertou em cheio, é verdade. E geralmente isso acontece como um tubo de ensaio na eleição municipal. O que eu tenho acompanhado durante esses mais de 20 anos que eu me dedico ao direito eleitoral e às eleições é o seguinte: existe no Congresso Nacional hoje um anteprojeto, ou um projeto de novo Código Eleitoral para unificar a legislação. E eu já tive contato com esse texto, são quase 1000 artigos que unificam a lei dos partidos políticos, o Código Eleitoral, a lei das eleições e a lei das inelegibilidades. Esse projeto de novo Código Eleitoral, o principal foco dele é a descriminalização. Eita palavrinha, né? Descriminalização. O que significa dizer? Que 90% dos crimes eleitorais, segundo esse projeto, passariam a ser infrações administrativas. Ou seja, nós reduziríamos a competência da Justiça Eleitoral e ficaria só na questão administrativa. Essa é a tendência. É a tendência até os últimos meses que nós vimos que antecederam essas eleições. Agora, pelo que apareceu nessa eleição municipal, com as questões dos debates, principalmente com as questões que envolvem também a Caixa 2, eu acho que nós teremos aí um novo nível de influência no Congresso Nacional para debater um projeto de Código Eleitoral alternativo. Mas eu digo para você, hoje o que existe é uma tendência de retirar a qualificação de algumas condutas como crime, colocando infrações administrativas. Agora, a gente precisa repensar um pouco todo o processo eleitoral, fazer uma avaliação e fazer uma legislação serena, que não seja aprovada do dia para a noite, que haja um debate nacional sobre a legislação, o que costumeiramente não ocorre no Congresso Nacional,
quando o Congresso altera a legislação eleitoral. Agora, doutor, tem uma outra questão sobre um procedimento que vem sendo adotado por cortes eleitorais no que tange à retirada ou à suspensão de perfis de candidatos. Nós tivemos, inclusive, nas últimas 48 horas, um candidato que teve 2 contas suspensas. Enfim, eu pude acompanhar alguns posicionamentos de especialistas em direito eleitoral e parece haver entendimentos distintos. Tem um grupo que entende que a atitude da Corte Eleitoral foi adequada, correta, era preciso suspender. Outros entendem que teria sido uma medida desproporcional. A decisão deveria atingir a postagem em discussão, a postagem em que uma informação inverídica teria sido compartilhada e divulgada. Enfim, queria que você fizesse uma reflexão com o nosso público acerca desse tipo de decisão que é tomada por um tribunal eleitoral em relação a uma conta em rede social de algum candidato. Excelente pergunta. Olha, eu me filio ao segundo posicionamento. Eu acho que se há uma postagem que viola a norma dentro daquela página, no Instagram, por exemplo, que a Justiça Eleitoral determine a retirada daquela postagem e não de toda a rede social, porque isso pode comprometer o processo eleitoral do modo geral. O ideal é que nós não sejamos radicais na questão que envolve a participação popular, porque o grande juiz do processo eleitoral é a população. Agora, a gente não pode penalizar o candidato Y, o candidato Z, o candidato X, retirando toda a rede social. Esse é o meu posicionamento, né? Agora, se determinado candidato reiteradamente fica fazendo publicação atrás de publicação de maneira ilegal, aí sim, aí eu entendo que nós podemos autorizar temporariamente a retirada da rede social. Eu sou favorável à liberdade. Quanto mais liberdade, melhor. Mas a liberdade, ela não é absoluta. O direito fundamental à liberdade de manifestação do pensamento é relativo. Eu não posso, sob o manto da liberdade, violar as regras eleitorais, ofender as pessoas, praticar os delitos contra a honra. Não. Mas, do ponto de vista prático, eu me filio àquele pensamento de que nós precisamos cortar o que é ilegal. Pontualmente, cirurgicamente, o que é ilegal. Agora, inviabilizar rede social, de maneira geral, isso me parece que ultrapassa um pouco o limite do razoável. Eu acho que toda interpretação legal, ela tem que ter essa ideia da calibragem, do bom senso, de uma intervenção mínima, a ponto de não comprometer a regularidade do processo eleitoral, valorizando a liberdade, enfim, e mostrando que a justiça eleitoral, ela corta o mal. Agora, ela não pode cortar toda a rede social do indivíduo. Esse é o meu posicionamento. Cléber Vasconcelos, professor especialista em direito eleitoral com a gente. Professor, peço um minutinho de 155 milhões de eleitores. Bem, eu vou retomar aqui a entrevista com o Cléber Vasconcelos, o nosso entrevistado. Cléber, queria que você trouxesse a sua reflexão e análise acerca desses números que nós trouxemos, esse balanço que é divulgado pelo Ministério da Justiça. E é importante que a gente faça uma comparação na mudança também desse tipo de irregularidade que é cometida por algumas pessoas. De que maneira a legislação acabou coibindo algumas práticas, mas também a gente percebe uma movimentação diferente que acaba estimulando outro tipo de prática? Olha, Daniel, eu percebo pelo quadro que você... E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de divulgação desses números, é muito importante. E eu vejo 2 pontos que me chamam a atenção nesses números aí. O primeiro são os delitos contra a honra. O processo eleitoral, me parece que, em tempos, ele vai esquentando. E aí os candidatos perdem a razão e, enfim, ofendem o seu oponente, e justamente a ofensa ocorre por falta de capacidade de argumentação. E isso empobrece o debate eleitoral.
o debate eleitoral ele ganha contornos de brilhantismo quando se conversa sobre os assuntos que envolvem a resolução dos problemas das pessoas. E o candidato ou a candidata que não tem esse tipo de capacidade vai para a violência, vai para a ofensa, justamente no sentido de conquistar o seu candidato desse modo, que eu acho equivocado. Agora, o outro ponto que me chama a atenção é o ponto da tentativa de homicídio. Isso é completamente inaceitável, né? No processo eleitoral, as pessoas tentarem matar o outro, eu não tenho nem como comentar esse tipo de situação, porque é inaceitável esse tipo de ocorrência, a banalização da condição humana, que é extremamente prejudicial para a democracia. Já tivemos, na história brasileira, você sabe, atos de violência contra candidatos em todas as esferas, desde presidente até prefeito. Então, o processo eleitoral, todo mundo fala, é tranquilo. No Brasil nunca foi, e nunca deu demonstração de tranquilidade. Então, essa é uma fotografia que mostra que nós temos ainda muito aprendizado democrático. A democracia não é um artigo na Constituição que fala que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático. Ali é uma lição que nós precisamos praticar todos os dias. E essa lição requer equilíbrio, sensatez, obediência às normas e ganhar a eleição num processo limpo. Porque imagine só o candidato que pratica uma ilegalidade durante a campanha eleitoral. Você imagina só o que ele pode fazer no exercício do mandato. É muito perigoso isso. Então, a democracia é sempre um aprendizado e a cada eleição a gente vai aprendendo um pouquinho mais e vamos tentar combater esses atos ilegais. Clever Vasconcelos, professor de Direito Eleitoral e Constitucional do IBMEC de São Paulo, colaborando com a gente nessa cobertura especial. Clever já concedeu várias entrevistas, já deve ter conversado com umas 15 emissoras, vai conceder outras 39 entrevistas, certamente até 11h59. Clever, muito obrigado mais uma vez pela participação, grande abraço e até a próxima. Daniel, muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo seu serviço como jornalista. Você engrandece a imprensa brasileira. Muito obrigado. Até a próxima.